Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula ONHB, PH aqui novamente, né? E galera, hoje a gente vai falar sobre o período joanino, né? É o período joanino, onde a família real brasileira chega ao Brasil, né? Mas antes a gente vai falar, né? Hoje na aula, os motivos por que eles vieram para o Brasil, né? O que favoreceu, né? Com a chegada deles e tudo mais um pouco, beleza? Como sempre, essa ideia, né, essa ideologia do aulão foi uma coisa que o Grêmio Estudantil pensou, né? E estamos agora colocando em ação, né? Eu estou aqui como à frente do projeto, né? Mas o nosso professor aqui, Alan John, é o que vai estar sendo o nosso comandante, né? Nosso capitão aqui nesse projeto. Então agora eu vou passar as palavras para ele. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, né? Dessa vez o conteúdo do período joanino, um período muito importante para a história do Brasil, porque, afinal de contas, as principais instituições que ainda hoje existem, elas, de alguma forma, têm um vínculo muito grande com esse período pré-imperial. Então, vamos conhecer um pouco sobre a trajetória de Dom João, a chegada dele até o Brasil, as instituições que foram criadas por ele e, consequentemente, esse período, curto período, na verdade, né, da família real no Brasil, constituindo um aparelho administrativo jamais experimentado no país. Então, vamos para a nossa aula, né? Vou compartilhar com vocês aqui a tela dos nossos slides. Então, lembrando que essa instituição e também essa ação é pensada, também temos como participante membros do Grêmio Zacarias Jacome de Mello, na pessoa do Pedro Henrique, que idealizou esse momento como professor, né, com ele também participando, interagindo, para tentar estimular os estudantes a começarem a se preparar para a ONHB. Então, vamos para o slide inicial, período joanino. Para quem não sabe, o termo joanino se refere a Dom João, que desembarca no Brasil. Para a gente conhecer um pouco mais desse período, a gente tem que conhecer um pouco dos seus antecedentes. Então, primeiro, é muito interessante a gente falar sobre a independência dos Estados Unidos, esta que ocorreu em 1777, porque é justamente esse sentimento de liberdade, esse sentimento de autonomia do povo americano, que primeiramente apareceu nos Estados Unidos, que vai transbordar para as outras nações americanas. Lembrando, esse movimento de independência dos Estados Unidos, ele estava fortemente vinculado com outro momento histórico, que seria o iluminismo. Então, as ideias de razão, liberdade e autonomia iluministas acabaram sendo bem recebidas nos Estados Unidos e, naturalmente, aqueles que habitavam aquela região instituíram uma república naquele território, certo? Então, em 1777, Estados Unidos se tornam independentes e, consequentemente, esse sentimento de liberdade e autonomia se espalha por todo o continente americano. Outro fator bastante importante compreender seria a Revolução Francesa. Pedro Henrique, por que a Revolução Francesa tem uma relação com o período joanino? Bom, galera, a Revolução Francesa, né, que foi um marco na história muito importante, não só para a França, né, mas para o mundo inteiro, né, onde nós tivemos uma participação se não me engano, Napoleão Bonaparte, né, e como diz aqui, né, que eu vou contar um pouquinho da história, né, para vocês um pouquinho resumido. Portugal tinha uma aliança forte assim com a Inglaterra, né, eles eram muito amigos, e acabou que a França, né, que também tinha uma parceria, né, secreta, assim, entre aspas, com a Espanha, né, acabou que a França fez um bloqueio continental, né? E a França estava preparando. Qual é o nome do tratado, professor, que a França estava fazendo? Inglês. Isso. E com esse tratado, fazendo com que a França queria invadir Portugal. Portugal queria, não aceitava o bloqueio continental, né? Porque bloqueava, né, as mercadorias, né? As interligações entre Portugal e Inglaterra. E assim, pô, Napoleão Bonaparte, não quer aceitar a minha ideia, então morre. Beleza. E então a família real se mudou para o Brasil, né? Para não acontecer nada de ruim com eles, né? E acabaram que gostaram do Brasil, né? E se instalando e tudo mais. Beleza. Então, como o Pedro Henrique falou, né, a Revolução Francesa, já nos seus anos finais,
acaba colocando no poder Napoleão Bonaparte, que seria um imperador, que visando tentar construir uma grande França, queria dominar todas as possessões europeias e controlar o seu comércio. E para evitar qualquer tipo de aliança desses países com a Inglaterra, que era seu principal concorrente, vai criar o chamado bloqueio continental, evitando assim que essas nações europeias comercializem com a Inglaterra. Portugal desobedece, Napoleão ameaça de invadir Portugal e, apoiado pelos ingleses, a família real vem para o Brasil. Outro importante movimento que a gente também tem que fazer uma relação, pessoal, é a Revolução do Haiti. Por que é importante, professor? O que é que ela trouxe para o Brasil? A Revolução do Haiti, para quem não sabe, ocorreu em 1791. Foi um movimento liderado por negros escravizados que, aproveitando de uma fragilidade do poder colonial francês, acabam ascendendo ao poder e, naturalmente, instituindo a independência do Haiti. Então, dentro desse período, foi a primeira grande revolução negra da história, a Revolução do Haiti. Ela vai respingar naturalmente nos movimentos abolicionistas que estavam prestes a acontecer no país. Como vocês podem ver nesse slide, né, em vermelho temos aí o Império Francês, chefiado por Napoleão Bonaparte, e por ser o império, todo o imperador quer expandir o território. Então, como vocês podem perceber na parte rosa, já existe uma influência inglesa nesses territórios, no Império Austríaco, na Prússia, na Confederação do Reno, na Itália, na Espanha, e Napoleão, percebendo a aliança entre Portugal e Inglaterra, posteriormente chegaria à Inglaterra, a Portugal. A margem verdezinha aí representa o chamado bloqueio continental. Então, vamos lá. Como já foi explicado, né, nesse período daí, a França era o principal território, era o principal potência econômica, disputava essa hegemonia, esse domínio comercial da Europa com os ingleses, e naturalmente isso vai levar os franceses a tentarem expandir seu território não só na Europa, como também na Ásia e na África, sempre tentando fortalecer-se economicamente e, naturalmente, anular o poder econômico dos ingleses. Então, com o tempo, o que é que vai acontecer? Percebendo essa aliança Inglaterra-Portugal, franceses tentam negociar pacificamente com o governo português uma ação que impedia o governo português de manter relações com a Inglaterra. Isso, naturalmente, não vai dar certo. Portugal não aceita esse bloqueio imposto pela França, esse chamado bloqueio continental, e se aproxima cada vez mais da Inglaterra, as duas contra a França. Então, anos depois, a partir da série de ameaças por parte de Napoleão, Portugal, aliada dos ingleses, vai levar a família real para o Brasil, temendo essa chegada louca de Napoleão em seu território. Como podemos ver nessa imagenzinha aí, medo da família real da chegada das tropas de Napoleão em seu território. Então, o que é que a gente deve saber sobre o desembarque, Pedro Henrique? O que é que vai acontecer inicialmente após o desembarque? Como foi essa viagem? Bom, galera, o desembarque, como vocês podem ver, né, é no terceiro e último ponto, né? O desembarque foi no Rio de Janeiro e na Bahia, né? As duas capitais muito importantes, né? Que deram muito certo no Brasil para colonial, se eu não me engano. Né? Nessa imagem é você mesmo. Aí, beleza. A capital se eu não me engano, Dom João VI, quando chegou no Rio de Janeiro, ele chegou no Rio de Janeiro, eu acho. O que ele falou? Ele falou que ia decretar agora Rio de Janeiro capital, né, do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e ia transformar também o Brasil agora no Reino Unido, né? Então aí acabou transformando esses três países nisso. Beleza. Obrigado, Pedro Henrique. Então, pessoal, a partir do momento em que os portugueses viajam para o Brasil, naturalmente todos eles protegidos pela forte marinha inglesa, certo? Quando eles chegam no Brasil, a primeira coisa que eles vão fazer, vão fortalecer e modernizar os portos brasileiros para, naturalmente,
estimular as relações comerciais do Brasil com outras nações amigas da Europa e também do mundo. Então, como troca e como um pagamento aos ingleses, certo? A família real brasileira vai criar um tratado chamado Abertura dos Portos, que vai dizer que a partir daquele momento o Brasil pode comprar e vender de qualquer outro país do globo, naturalmente estimulando a aliança entre Brasil e Inglaterra, estimulando a chegada desses produtos ingleses, já que basicamente a Inglaterra foi sua grande parceira nessa empreitada. Então vai também criar. Então, o que seria a abertura dos portos? Seria a ampliação dos laços comerciais do Brasil com outras nações, independente da bandeira. Vai criar um tratado chamado Aliança e Amizade, que é justamente para beneficiar os ingleses nesse comércio, reduzindo a quantidade de impostos dos produtos ingleses, e também o comércio e navegação, fortalecendo assim a aliança entre Portugal e Inglaterra. Tem alguns detalhes desses tratados, algumas imagens e caricaturas do período. Pedro Henrique, qual é o objetivo central dessas caricaturas ou dessas charges? Bom, pessoal, a primeira chance eu não sei muito bem explicar para vocês, mas é como se fosse uma parceria, né, entre Brasil e Inglaterra, né? Não entendo muito bem de charge, né, mas eu só queria fazer uma brincadeira aqui com vocês mesmo. Beleza. Então, pessoal, na primeira charge, vocês vão perceber aí o espanto do personagem 1 com a chegada de caixões no Brasil. Ele se pergunta, quem morreu? Aí o personagem secundário fala, ninguém morreu, são caixões importados da Inglaterra. Para você ter uma ideia, nesse período, muitos produtos chegavam no Brasil sem ter necessidade, como grandes casacos, patins, roupas de frio, alimentos que normalmente eram consumidos nas partes frias do globo, equipamentos como esqui, entre outros. E por que aqui vinham para o Brasil? Porque como a Inglaterra via no Brasil um potencial consumidor, enviava muitos produtos sem ter necessidade para essa região. Por isso, as charges do período. Na segunda charge está perguntando, em que nações amigas são essas? Quando pergunta a Dom João, né? Aí ele fala Inglaterra, Inglaterra e Inglaterra. Então, isso mostra que Portugal estava no Brasil, mas a relação mais próxima dela era com os ingleses, tudo para os ingleses, nada para os brasileiros. Então, após a chegada da família real, né, existe uma preocupação com a questão administrativa. Já em 1815, o Brasil é levado a reino. E, naturalmente, isso vai fazer com que eles se apressem em trazer uma estrutura administrativa para o país. Que estrutura administrativa são essas? Procuradores, advogados, juízes, deputados provincianos, uma constituição que vai ser constituída anos depois. Então, são ações do Conselho de Estado, né, de um organismo formado normalmente por pessoas ligadas diretamente à figura do rei, que buscavam trazer uma condição de vida de organização administrativa para o Brasil. É nesse momento aí que vai vir a população brasileira, vai vir a chegada de elementos como a polícia, o erário real, o Banco do Brasil, o Teatro Nacional e o Museu Nacional, a imprensa régia, que seriam os primeiros jornais, a Academia de Belas Artes, que é para desenvolver as artes, pintura, escultura. Isso, naturalmente, vai modernizar o Brasil e trazer uma modernização pensada para beneficiar principalmente as figuras centrais e burguesas daquele período. Pessoas normalmente aliadas da figura real, naturalmente vão ter agora locais para frequentar. E qualquer tipo de ameaça contra a sua integridade física seria basicamente repreendida pela polícia, que naquela época era um verdadeiro seguranças pessoais da família real e de seus dependentes. Também vai ocorrer o fortalecimento da cobrança de impostos. O Pedro Henrique vai rememorar alguns impostos que já eram cobrados desde o período aurífero, do ouro. Que imposto era cobrado nesse período, normalmente, Pedro Henrique? O quinto real. Pronto. Você pode explicar mais sobre ele?
Vamos lá, de novo, quinto real. Quinto real é quando a pessoa pegava um quinto, né, da correspondência, né, e tirava 20%, né, do, 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 do ouro, né, tirava 20% da verba, podemos dizer assim, 20% da verba e transferia para Portugal. O resto ficava aqui no Brasil mesmo. Mesmo. Então seria o erário real. O erário real era basicamente uma espécie de secretaria de impostos, né, onde eram criadas normas, leis, naturalmente eram arrecadados os impostos cobrados dos mais ricos e também das áreas produtivas do país. O Banco do Brasil era o local, né, onde a família real naturalmente depositava sua fortuna e fazia o pagamento dos seus dependentes. Museu e Teatro Nacional, como já foi falado, é basicamente os locais onde essa família real e seus agregados vão ter um momento de lazer. Naquela época eram comuns os bailes, as peças teatrais, as casimiras e qualquer outro tipo de arte que pudesse ser tanto exposto em público ou também a pequenos grupos de pessoas. Estavam lá tanto no museu como também no Teatro Nacional. Lembremos que tudo isso na cidade do Rio de Janeiro, que naquele período seria então a segunda capital brasileira, já que a primeira seria a Bahia, depois Rio de Janeiro e depois Brasília, né? Pelo que eu me lembro, uma vez que eu estava lendo que João VI gostava muito de ouvir músicas. Então, como também recitais de poema, apresentação de orquestras, não só brasileiras, mas também do exterior. Então, existia uma valorização da arte muito grande nesse período. A imprensa régia, naturalmente criada pelo próprio rei, por isso o termo régio, ou seja, de rei, tinha como intuito principal defender, né, naturalmente, a informação, defender a livre manifestação, as leis que eram criadas pelo próprio rei. Então, tudo isso a partir de um óleo censor, né? Nem todo mundo poderia publicar, tudo deveria passar pelo crivo do rei. Tem aí a Gazeta do Rio de Janeiro, sábado, 10 de setembro de 1808, então, meses depois da chegada da família real no Brasil. Academia de Belas Artes também, locais de exposição, tanto de natureza, de obras da ciência da natureza, física, exatas, entre outros. Vamos lá. O professor está vendo tudo bem. O Pedro Henrique, como é que você avalia essa chegada da família real para o Brasil? Modernizou o Brasil, atrasou o Brasil, foi bom para o Brasil, foi ruim? Como é que você avalia esse período? Bom, na minha opinião, quando o Brasil ainda não, quando Dom João VI não tinha chegado no Brasil, o Brasil, eu posso dizer que era só mata, ouro, escravos, índio, cana e só, né? Briga para tudo quanto é lado que o rei de Portugal não conseguia resolver em Portugal. E quando Dom VI chegou em Portugal, aí deu uma melhorada, né? Conseguimos criar museus, jornais, ah, outros pontos artísticos nós também tivemos tivemos e também um crescimento até um pouquinho elevado a mais, né? Tipo assim, uns 15% assim de impostos, né? Mas eu acho que modernizou, não modernizou o Brasil, mas tipo, deu uma melhoradinha assim. Não sei como descrever muito Meu irmão. Então, pessoal, nesse período aí, existia uma valorização suprema de todo e qualquer indivíduo que viesse da Europa, principalmente os portugueses. Então, boa parte desses benefícios administrativos, culturais e sociais eram em benefício dos portugueses, sendo que os brasileiros eram desprivilegiados, eles eram criticados, muitas vezes não tinham acesso às artes e essas benesses por parte da arte e da cultura recém-chegada pelos portugueses. No interior do Brasil, muitas rebeliões vão surgir com esse sentimento anti-lusitano, e um dos locais ideais para isso seria o estado de Pernambuco. Mas por que, professor, Pernambuco? Depois do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, era o terceiro estado mais rico do Brasil, motivado justamente pela economia açucareira. Em 1817,
a economia do açúcar não estava indo tão bem. Professor, por que reduziu a produção? Não, devido à maciça cobrança de impostos. Para alimentar todos esses eventos culturais, esse acesso à arte, essas mudanças de paradigma governamental no Brasil, aumentaram também os impostos. E essa crise do açúcar, essa cobrança de impostos por parte do governo, vai fazer com que esses produtores do açúcar eles comecem a tentar defender um novo regime político para o país. Seria o chamado republicanismo. Então, o estado de Pernambuco vai ser o local ideal para isso, surgindo a Revolução Pernambucana e a Revolução do Porto, que tinha como objetivo principal a derrubada de Dom João e, naturalmente, a instituição de um regime republicano. Isso em Pernambuco, certo? Revolução Pernambucana. Já a Revolução do Porto, ela tem um outro caráter. Por quê, professor? Quando Napoleão faleceu, ocorreu a formação de um governo provisório em Portugal, chefiado pelos deputados. Em 1820, os deputados vão pedir para a família real voltar para o Brasil, para continuar governando. Se eles não voltarem, vão perder a realeza. Eles preferem voltar e deixam seu filho no país, no caso, Dom Pedro I, certo? Então, não confunda, a Revolução Pernambucana, qual o objetivo? Crise do açúcar, principais causas, crise do açúcar e cobrança de impostos. O objetivo, instalação da República Brasileira. Revolução do Porto, queda de Napoleão, governo de deputados em Portugal, pressão dos portugueses para o retorno da família real, e, naturalmente, isso vai fazer com que seu filho fique no país, governando como o nome de Dom Pedro I. Pedro Henrique, quais são as características desse período quando se fala em Dom Pedro I? O que é que ele tinha de bom, o que é que ele tinha de ruim? Primeiramente, pelo que eu me lembro, as ideias iluministas, né, eram várias ideias de liberdade, né, principalmente de acabar com o escravismo, né. Acho que eu só me lembro desse. E tinha também um modernista, que eu não me lembro muito bem. Eu vi uma novela da Globo que era Novo Mundo, né, que falava muito bem disso. Acabei esquecendo, pessoal, desculpa. Pronto, beleza, meu irmão. Então, o que é que a gente tem que saber, principalmente, né? Que quando a família real sai do Brasil, ela teme muito perder esse domínio político sobre o país. Seu filho fica, e vai apresentar algumas características que não são agradáveis para a população, como a crença de que ele é um supremo líder, as suas características de ser também taxado como centralizador, ou seja, tudo deveria partir da pessoa dele, despótico, um governo que não está preocupado com o povo, modernista, que está preocupado com a modernização das ruas, vielas, da paisagem urbana da cidade, e também iluminista, por ser um profundo leitor de obras do iluminismo. Então, são as características, então, de Dom Pedro I, mas isso a gente vai ver depois. Então, professor, o que é que realmente eu tenho que me atentar? Vejam aí os tópicos do mapa. Você tem que ter noção, principalmente, dessa parte do desembarque dos acordos, né? Desembarque falando que os ingleses apoiaram a chegada dos portugueses no Brasil, os acordos comerciais com os ingleses, a administração, que foi que o Brasil melhorou no aspecto administrativo, e quem criticou o período joanino, né? A Revolução Pernambucana foi a principal delas. Pessoal, qualquer dúvida, depois que você assistir o vídeo, pode entrar em contato comigo, ou então com o próprio Pedro Henrique. Pedro Henrique está aqui sendo bem pautado para realmente explicar o conteúdo para vocês, e a gente vai discutir muito isso ao longo da UNHB e também pelo WhatsApp, ok? Então, pessoal, não havendo mais, passando aqui a palavra para o Pedro Henrique. Bom, galera, muito obrigado por ter chegado até aqui, né? Ver esse vídeo. Você tenha uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Tá? E eu só queria dizer para vocês que aproveitem o material, né? Que vamos estudar porque o NHB está chegando. Né? E, então é só isso. Até mais, até a próxima aula, que será sobre o NHB do primeiro reinado, né? Onde a gente vai falar sobre Dom Pedro, beleza? Então, até mais. Então, pessoal, tudo de bom. Valeu, Pedro Henrique.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.